Questão 13 na área, bebê. Um reservatório de água é constituído de duas partes cilíndricas interligadas, como mostrado na figura. A área da seção reta do cilindro inferior é maior que a do cilindro superior. Inicialmente, esse reservatório está vazio. Em certo instante, começa-se a enchê-lo com água, mantendo-se uma vazão constante. Assinale a alternativa cujo gráfico melhor representa a pressão no fundo do reservatório em função do tempo, desde o instante em que se começa a enchê-lo até o instante em que ele começa a transbordar. Caraca, galera! Os gráficos aqui representam a pressão em função do tempo. Esse reservatório ele está sendo cheio, só que olha, essa parte de baixo ela vai sendo cheia antes e essa parte de cima depois, tá bom? Se a vazão dessa torneira é a mesma, você concorda que essa parte de baixo, né, ela vai enchendo mais lentamente do que essa parte de cima? Assim como a gente está enchendo, quando a gente está enchendo uma garrafa PET e ela tem a ponta um pouco mais afinalada, né? Aquela região um pouco mais grossa, ela vai enchendo devagarzinho e tal. Quando chega na região afinalada, enche mais rápido, porque aqui tem um volumezinho menor, tá bom? Como eu quero saber a relação entre pressão e tempo, eu preciso lembrar que a pressão hidrostática ela é calculada como mesmo densidade vezes gravidade vezes altura. Então veja, a densidade e a gravidade não vão mudar no decorrer desse escoamento, mas a altura sim. Então, galera, depende dessa alturazinha aqui, tá? A pressão ela está dependendo unicamente da altura, pelo menos para esse problema. Vamos lá. A altura desse recipiente é essa aqui. Tá top? Só que veja só. Nesse primeiro instante, quando a torneira está enchendo esse recipiente aqui embaixo, olha, nessa região mais grossa, essa caixa, esse recipiente, ele vai, essa altura ela vai variando bem lentamente. Bem lentamente, bem lentamente. Então eu vou chamar essa parte de baixo de HL, que é H lento. Quer dizer que essa altura vai enchendo lentamente. Agora nessa parte de cima, como a região é menor e o volume também é menor, essa altura vai variar mais rapidamente. Então eu vou chamar isso aqui de H rápido, tá bom? Então aqui embaixo a altura vai variar lentamente e aqui em cima a altura vai variar rapidamente. Se eu der uma olhada aqui na fórmula de pressão, essa equaçãozinha aqui, né, se eu for interpretar ela como uma equação, como uma função de pressão em função da altura, eu percebo que isso aqui tem as características de uma função do primeiro grau. Então isso aqui vai ser com certeza uma reta, né? Porque toda função do primeiro grau é uma reta. Se tivesse algum termo ao quadrado, por exemplo, eu teria aqui uma parábola. Então isso aqui vai ser uma reta. Uma reta sempre crescente, porque quando a altura aumenta, a pressão também aumenta, tá? Só que dá uma olhada nessa primeira alternativa aqui. Por que não pode ser ela? Porque o problema está falando aqui, ó, que a pressão vai aumentando com o tempo. Aí você, pessoal, porque vai enchendo ela e ela vai aumentando sempre. Só que lembra que numa função do primeiro grau, a inclinação da reta vai definir para a gente a taxa de variação. Então, olha só, se uma função ela varia rapidamente, essa reta vai ser inclinadona. E se essa função varia lentamente, a reta vai ser menos inclinada. Então, ó, a taxa de variação em uma função do primeiro grau, né? Taxa de variação, ela é diretamente proporcional à inclinação da reta. A gente não vai entrar nesse mérito aqui não, mas é um pré-requisito, né, galera, para a gente entender essa questão, tá bom? Então, olha só, eu tenho dois momentos diferentes, então a reta ela tem que ser definida, ela tem que ser dividida em dois momentos. Não pode ser a letra B também, porque olha só, aqui eu tenho uma reta mais inclinada e de repente no segundo momento a reta fica menos inclinada. O que não acontece, né? Porque no primeiro momento eu tenho uma variação da altura lenta, então a reta vai ser menos inclinada. E no segundo momento uma variação mais rápida da altura, portanto uma variação mais rápida da pressão. Então, olha só a letra C. A gente tem aqui uma declividade baixa e aí no segundo momento, olha, a inclinação dessa reta aumenta. Então a nossa resposta certa nesse caso só pode ser a letra C. Tá legal? Por que não pode ser a letra D? Porque olha só, a letra D fala que no primeiro momento a pressão se mantém constante. No segundo momento a pressão também se mantém constante, só que maior. Mas a pressão não se mantém constante, galera, porque se a altura vai aumentando, a pressão também vai aumentando. Beleza? Então espero que tenham entendido essa questão.
Até a nossa próxima questão. Beijo no seu coração.